O que é o Estado? Para que serve o Estado? O Estado é algo natural ao ser humano ou não passa de uma construção artificial? Qual é a posição bíblica sobre isso? Como os cristãos veem e se relacionam com o Estado? Se você tem dúvidas sobre isso e não quer ficar apenas dependendo do senso comum e das ideias superficiais, convido você a me acompanhar nesse vídeo. Vamos começar pelo básico. O que é o Estado? Vamos então responder essa pergunta que parece simples, mas gera discussões há milênios. O Estado é uma organização política e social que tem como objetivo administrar e regular a vida em sociedade. Afinal, como seres humanos, é assim que nós vivemos, em sociedade. O Estado, então, é responsável por estabelecer leis, garantir a segurança, promover a justiça e criar as condições para o desenvolvimento dos seus cidadãos. Ao longo da história, diferentes maneiras de Estados surgiram, desde monarquias até democracias, cada uma com a sua própria maneira de exercer o poder e manter a ordem social. Para resumir, o Estado é a estrutura que permite a convivência harmoniosa entre os indivíduos, organizando as relações sociais e garantindo direitos e deveres para todos. É claro que tudo isso pode ser contestado. Alguém pode dizer, por exemplo, que isso é o ideal, porém, na realidade... Bom, claro, cabem discussões e nós sabemos muito bem disso. Mas vamos passar para a segunda pergunta. O Estado é natural ao ser humano ou não passa de uma construção artificial? Este é um ponto crucial que devemos compreender para podermos participar bem de um debate sobre política. Para responder a essa questão, recorremos a Aristóteles, um importante filósofo grego que viveu há quase 2.500 anos na Grécia Antiga. Em sua obra, intitulada Política, ele afirma que o homem é, por natureza, um animal político, ou seja, um ser que necessita da vida em comunidade para se realizar plenamente. Segundo este filósofo, Aristóteles, a sociedade se desenvolve de uma forma natural, passando por 3 estágios. O primeiro deles, a família, que é a unidade mais básica, voltada para a sobrevivência e a reprodução. A formação, então, de mais famílias leva a ajuntamentos maiores, então entra a aldeia, um agrupamento de várias famílias, garantindo maior cooperação e segurança. E então, com o surgimento de mais e mais aldeias, passamos ao próximo estágio, que é o Estado, a forma mais elevada de organização, que não busca apenas a sobrevivência, mas o bem viver, permitindo que os cidadãos desenvolvam suas virtudes e alcancem a felicidade, que no grego eles chamavam de eudaimonia. Voltando então à definição de Aristóteles, onde ele afirma que o ser humano é um animal político, o que significa política ou político para ele? É muito importante compreender isso corretamente. Hoje a palavra está bastante banalizada e a maneira como Aristóteles emprega esse termo política não é como o senso comum de hoje em dia costuma entender política. Por exemplo, do modo como muitos entendem hoje, alguém poderia dizer que o Lula é um animal político, afinal ele vive da política. Ah, Bolsonaro é um animal político, pois fez carreira na política. Ou ainda podemos ficar com a compreensão de que política se resume a eleições e partidos. Mas não é isso que Aristóteles tem em mente. Para compreendermos bem, precisamos buscar pela origem e significado da palavra política. Nesta obra, Política, de Aristóteles, a palavra político vem do termo grego polis, que significa cidade ou cidade e estado. A raiz politikon deriva diretamente de polis e está relacionada à vida na comunidade organizada, especialmente no contexto da cidade-estado grego. Para Aristóteles, ser político era intrínseco à natureza humana, pois o ser humano só pode se desenvolver plenamente em um ambiente coletivo, participando das decisões e buscando o bem comum. É nesse sentido, portanto, que o ser humano é um animal político, é alguém que naturalmente busca viver em sociedade. Logo, a comunidade política surge organicamente de associações naturais, como a família e a aldeia, que satisfazem necessidades humanas básicas: sobrevivência, reprodução, educação. Dessa forma, para Aristóteles, o Estado não é uma construção artificial ou um mero contrato social, como defenderiam pensadores posteriores, como o caso de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau.
O Estado é, conforme o filósofo grego, uma realidade natural, essencial para que o ser humano alcance sua plenitude. Se o Estado é uma realidade natural ao ser humano, não faltaram, é claro, aqueles que defenderam outra ideia, a de que o Estado é uma construção artificial. Além de Hobbes, Rousseau, já mencionados, outros defenderam uma ideia de que o Estado não é inerente à natureza humana, mas um mecanismo de conveniência para garantir segurança, propriedade e liberdade. Porém, não é nosso objetivo entrar tanto nessa discussão agora. Como vocês já perceberam, nós estamos mais simpáticos à ideia de Aristóteles. Vamos então para a nossa próxima questão. Qual é a função do Estado? Para o que serve o Estado? Se o Estado é natural, qual é a sua verdadeira função? Para Aristóteles, o Estado existe para servir ao ser humano e não o contrário. Sua finalidade, a finalidade do Estado, é promover o bem comum, garantindo que cada cidadão tenha as condições necessárias para viver uma vida virtuosa. Em outras palavras, Aristóteles vê uma finalidade teleológica para o Estado: promover o bem comum e a virtude. Isso significa que o Estado deve garantir a justiça, criar leis e assegurar que sejam cumpridas de forma equitativa, proteger a comunidade, ou seja, defender os cidadãos de ameaças externas e também internas, criar condições para o desenvolvimento humano na área como educação, cultura, infraestrutura. Tudo isso são essenciais para o florescimento dos indivíduos. Portanto, o Estado deve ser um meio para a realização humana e não um fim em si mesmo. Regimes totalitários que colocam o Estado acima do indivíduo distorcem sua função original. Muito bem, então, dito isso, como levar essa reflexão adiante adicionando uma perspectiva cristã? E aí nós chegamos na quarta pergunta. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? A visão bíblica sobre a organização social e política acompanha, de certa forma, a lógica aristotélica, mas com um fundamento teológico. A Bíblia apresenta uma progressão clara sobre como Deus estabelece e conduz a organização dos povos. Vejamos, Deus cria o ser humano e diz que não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis capítulo 2. Isso já sugere a necessidade da vida comunitária, reforçando a ideia de que a sociabilidade humana é natural e desejada por Deus. Logo em seguida, no mesmo livro de Gênesis, veremos como os seres humanos se organizam e se estabelecem em cidades. Podemos, portanto, concordar com Aristóteles em sua ideia de que o homem, o ser humano, é inerentemente social. Sim, somos relacionais. No entanto, a sociabilidade humana reflete a imagem de Deus, fazendo com que o Estado surja não apenas de uma necessidade prática, mas como uma vocação cósmica para administrar a criação em comunidade. Depois temos, ainda no livro de Gênesis, agora se pularmos para o capítulo 12, Deus formando uma nação a partir de Abraão. A promessa a Abraão inclui a formação de uma grande nação, não apenas como um grupo étnico, mas como um povo que será uma bênção para todas as nações. Como o texto bíblico deixa claro também, já antes da queda, Deus estabelece questões que implicam ordem e limites, como em Gênesis capítulo 2, os versos 15 a 17. E também veremos isso depois, com a formação da nação israelita, com os mandamentos. A dependência comunitária desde o nascimento, envolvendo família, linguagem, cultura, mostra que o Estado é natural em sua origem, mas apresenta a necessidade de estruturas concretas, com leis, burocracias, como respostas humanas à queda. Como seres caídos, somos corrompidos. E desta forma, também as estruturas que criamos estão sujeitas à corrupção e à reforma. Logo, podemos dizer que o Estado é natural como expressão da ordem criacional de Deus, destinada a promover justiça, a limitar o mal, mas também possui um lado artificial em suas formas históricas que refletem a criatividade humana e a corrupção do pecado. Temos ainda nesse processo o reino de Deus, que é anunciado por Jesus. No Novo Testamento, Jesus traz uma nova visão sobre governo e autoridade. Ele não busca um poder político terreno, como os poderosos deste mundo disputam, mas fala de um reino onde Deus governa com justiça e amor. Jesus é rei, esse é um outro aspecto. Se há um reino de Deus, quem é o rei? Jesus. No julgamento de Jesus, Pilatos lhe pergunta se ele é rei, ao que Jesus responde:
Meu reino não é deste mundo. Isso significa que a sua autoridade é maior do que qualquer governo terreno. E nós temos ainda também, se formos olhar em Apocalipse, a Nova Jerusalém. A Bíblia termina com a visão de uma cidade celestial onde Deus habita com os homens, estabelecendo um reino de justiça e paz eterna. Essa visão reforça a ideia de que o governo humano é temporário e que o plano final de Deus é um reinado perfeito. E o curioso, e que muitas vezes a gente ignora, é que quando o Apocalipse fala da instauração do reino de Deus, não mais aparece apenas um jardim renovado, mas fala de uma cidade. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, assim, chegamos à nossa próxima questão, a nossa quinta pergunta. O Estado, ele pode ser uma bênção no sentido bíblico de bênção? Se o Estado deve servir ao ser humano e promover o bem, podemos dizer que ele deve ser uma bênção? A resposta pode ser encontrada na visão bíblica do que significa bênção. O que é bênção? Bênção não é apenas prosperidade ou bem-estar individual, mas um ato de Deus que traz a restauração e salvação ao mundo. Nos primeiros capítulos de Gênesis, onde encontramos Deus criando todas as coisas, veremos que Deus, depois de criar, ele abençoa, ele vai abençoando tudo aquilo que ele traz ao mundo. A bênção de Deus é pronunciada, por exemplo, 3 vezes em Gênesis capítulo 1. No 5º dia, Deus abençoou os peixes e as aves. No 6º dia, abençoou os seres humanos. No 7º, abençoou o Shabat. Podemos dizer que, nesse contexto aí, a bênção é dada para se começar bem. Envolve fertilidade, abundância, plenitude. Quando Deus chama Abraão, ele promete que sua descendência será uma bênção para todas as nações. Esse chamado se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que estabelece um reino baseado na justiça, no amor e na verdade. Assim, a palavra bênção deve, pelo contexto de Gênesis, incluir pelo menos o conceito de fertilidade, multiplicação, propagação, satisfação e abundância, ou seja, oferecer as condições para frutificar. O Estado, quando cumpre o seu papel corretamente, pode ser um reflexo dessa bênção divina. Quando ele promove a justiça, protege os fracos, cria oportunidade para que todos possam viver bem, ele age como um instrumento do bem comum, aproximando-se do ideal bíblico. Por outro lado, quando o Estado se torna opressor e corrupto, como vimos no Império Romano na época de Jesus, ele se desvia do seu propósito original. Jesus não se submeteu a esses sistemas injustos, mas também não veio para destruí-los politicamente. Seu objetivo era maior: anunciar um reino eterno onde a justiça verdadeira será plenamente estabelecida. Nem mesmo a nação de Israel significou a implantação do reino de Deus na terra. Basta vermos como essa nação foi idólatra, infiel e desobediente. As pessoas, marcadas pelo pecado, herdeiras da queda, continuaram querendo estabelecer a sua autonomia de forma independente de Deus. Queriam ter seu próprio rei e as suas próprias leis. A história que se desenrolou, portanto, e que a Bíblia revela de maneira muito honesta e muito realista, combina um quadro tenebroso que resulta da queda com a promessa de bênção que está em Gênesis 12. O joio e o trigo estão crescendo juntos. Antes de nós finalizarmos então esse vídeo, é muito importante destacar que nós não compartilhamos da ideia de que o Estado seja a única expressão da sociabilidade humana, mas é uma esfera entre outras. Aí você vai ter a família, a igreja, o mercado, cada qual com autoridade delegada por Deus. Não acreditamos, assim, num Estado autônomo, grande e nem como uma entidade acima das demais esferas sociais. Como já apresentamos em outro vídeo aqui no canal, cada esfera da sociedade, família, igreja, Estado, educação, economia e etc., possui autoridade própria e soberana, delegada diretamente por Deus. O Estado não é superior às demais esferas, mas é mais uma delas. Confira os links dos vídeos, ou desse vídeo, em especial, na descrição abaixo. Muito bem, vamos para um resumão final de tudo isso? Podemos então conectar Aristóteles e a visão bíblica sobre o Estado em algumas coisas, em outras não. O Estado é uma necessidade natural do ser humano, pois fomos criados para viver em comunidade, em sociedade. O Estado deve servir ao ser humano e criar condições para a sua realização plena. Deus ordenou estruturas de autoridade para preservar a vida em comunidade, como o apóstolo Paulo parece indicar em Romanos 13. Na Bíblia, Deus estabelece, então, formas de organização social, culminando na promessa de um reino perfeito em Cristo.
Quando age corretamente, o Estado pode ser uma bênção, promovendo justiça e bem-estar. Mas o governo humano é falho e a verdadeira esperança está no reino de Deus. É isso, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, manda para o grupo da tua igreja e nos ajude também sendo alguém que está aqui no canal, faz a tua inscrição. Nós temos também um grupo especial, exclusivo de WhatsApp, com vagas limitadas. Vai chegar um momento que esse grupo vai ser fechado. Então, se você quer participar, a gente sempre manda materiais especiais para lá. Você vai receber um link com os vídeos antes de nós publicarmos no YouTube. Você já vai poder assistir com antecedência. Você vai poder falar comigo, vai poder falar com o Romildo também, que fala de livros aqui no canal. Você pode acompanhar os vídeos dele. E é isso, né? Venha fazer parte dessa comunidade, uma igreja que procura estudar a palavra, que procura levar a sério aquilo que nós somos chamados a realizar, a sermos bênção também neste mundo, transmitindo aos outros a graça de Deus, a graça com a qual nós já somos agraciados em Jesus Cristo. E Deus abençoe você, seja você uma bênção.